hoje tem o Cruzeirão na Arena do Grêmio. Jogo também às 8 horas da noite, mesmo horário de Atlético e Bahia. O Cruzeiro venceu o Vitória 3-1 no Mineirão na última rodada, segue na terceira colocação na cola do líder Flamengo. Cruzeiro não perde há 6 rodadas no campeonato. O Grêmio, por outro lado, vem de derrota fora de casa, perdeu para o Corinthians 2-0. O Grêmio tem 39 pontos, 11º colocado no Brasileiro. No primeiro turno, Cruzeirão passeou pra cima do Grêmio, hein? 4-1 no Gigante da Pampulha. O Cruzeirão deitou e rolou aqui em BH. Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram 83 vezes. Muita história, um clássico tradicional do nosso futebol. 34 vitórias do Cruzeiro, 26 vitórias do Grêmio, com 23 empates. Superioridade do Cruzeiro. Lá em Porto Alegre, então, Cruzeiro costuma se dar bem, hein? E hoje não vai ser diferente, não. Hoje o Cruzeiro contra o Grêmio. Ô, Mano Menezes, você tem uma conta a pagar com o Cruzeiro. Hoje não, mano. Hoje não, Grêmio. Eu sou muito mais o Cruzeirão em Porto Alegre, então, Cruzeiro. Então, Cruzeirão cabuloso, pra cima dele, zerou. A Itatiaia está em Porto Alegre com Pedro Brabilio. Aliás, o Pedro está acompanhando o treino, está terminando o treino. Tem a imagem aí do ônibus do Cruzeiro saindo agora. Olha aí pra você do YouTube, hein? Itatiaia em cima do lance. Cruzeiro treinou agora de manhã no CT do Internacional. Eu até me perguntei, o que o Cruzeiro tá fazendo no CT do Internacional no dia do jogo? Cruzeiro, olha o ônibus bonito, hein? 2 andares, Premium Turismo, lá em Porto Alegre. É o balaio do Cruzeirão, lá em Porto Alegre, nesse momento, deixando o CT do Internacional. A Itatiaia está na cola do Cruzeiro em Porto Alegre, na capital gaúcha. Sol tá entre nuvens em Porto Alegre, na imagem de agora para você no YouTube, no momento em que o Cruzeiro deixa o CT do Internacional. Pedro Abílio, o que o Cruzeiro foi fazer aí no CT do Internacional? Um abraço ao vivo de Porto Alegre. Chega mais, Pedro Abílio. Abraço, bom dia pra você, Tiago. Aliás, boa tarde, né? 12h com 26 minutos. A todo mundo que tá com a gente neste Rádio Esportes. Veio fazer aquela ativação, né, Tiago? Trabalho muscular dos jogadores pra tirar a nhaca da viagem, do descanso no hotel. O time do Cruzeiro esteve aqui. Eu falo da região de Praia das Belas, aqui próximo ao Guaíba, próximo ao Beira Rio e também ao CT Parque Gigante ao fundo, onde o Cruzeiro há pouco realizou este trabalho de ativação. O técnico Leonardo Jardim tem feito recorrentemente esse trabalho com os jogadores para que esses atletas sintam um pouco menos a questão física, né? É uma atividade principalmente fisiológica, mas em campo, com bola às vezes. Hoje vários jogadores já estiveram em campo, portanto, com o Cruzeiro se preparando para este duelo contra o Internacional. As nuvens estavam pairando sobre Porto Alegre hoje, viu, Tiago? Principalmente aqui na região da Praia de Belas. Havia até uma possibilidade de chuva que não se concretizou, mas existe uma previsão de chuva para o fim da noite. Como o jogo é às 8 horas, a gente está achando que a chuva vai esperar o jogo terminar, viu? Vamos acompanhar aqui em Porto Alegre como vai ser ao longo do dia. Venta bastante, o tempo varia, mas ainda assim faz calor nos últimos dias aqui na capital dos gaúchos. Sobre o ambiente aqui, viu, Tiago, ouvintes do Rádio Esportes, o que eu tenho a dizer é que o Grêmio espera cerca de 25 mil pessoas hoje na sua arena. Este vai ser o primeiro jogo que o Grêmio faz no futebol masculino, comandando a arena. Recentemente, o empresário que é ligado à atual diretoria do Grêmio, ele adquiriu a gestão do estádio. O Grêmio vai entregar o Olímpico à prefeitura e a órgãos estatais, né? Então vai receber a gestão da sua arena e a partir de agora, administrando a arena, existia na torcida do Grêmio uma expectativa por uma situação de ingressos mais baixos, né? O que não se concretizou de fato. R$60 alguns setores da arquibancada, com os torcedores sócios podendo levar outro gremista à arena. Existe uma reclamação por algumas cadeiras, né? Por exemplo, o setor chamado Cadeira Gold, que estava R$180 no último jogo contra o Juventude, agora está R$250. Então tem uma turma na bronca, o Grêmio assumiu a gestão da arena e ainda assim não conseguiu abaixar significativamente os ingressos. Torcida do Cruzeiro paga R$100, entra pelo portão 6, tem meia entrada
a R$50. Cruzeiro chegou no fim da noite, viu, Thiago? Nessa terça-feira. Fez atividade na Toca da Raposa ontem à tarde. Os jogadores chegaram por volta das 11 da noite no Hotel Hilton, no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Havia cerca de 5 pessoas apenas ali acompanhando, muito tarde, né, a chegada. Alguns fãs do Gabigol, que foi bastante simpático com eles, tirando foto, assinando alguns autógrafos. Cruzeiro que descansou na noite de terça, já fez esse trabalho de ativação, agora voltou pro hotel, como você bem narrou aí do estúdio, vai almoçar, mais um descanso e mais tarde, 8 da noite, aqui na Arena do Grêmio, com, repito, 25 mil pessoas, esse duelo contra o Tricolor Gaúcho. Pedro Abílio, com imagens ao vivo de Porto Alegre, agora também as imagens da chegada. Olha o Jardim, né? Leonardo Jardim sendo gentil ali, atendendo aos torcedores na porta do Hotel Jardim. É muito gente fina, né? Muito gente boa, o Portuga do Cruzeiro. Agora, eu vou falar do jogo, escalação já com o Pedro Abílio, análise do Alexandre Simões e da Nath Fiuza. Não sei se a gente consegue voltar a imagem para a porta do CT, mas quem tá no YouTube, muita gente no chat fez a mesma constatação. Eu sei que o CT do Inter é bem ali ao lado do estádio, o rio passa do lado, né? Aquela inundação do ano passado, a enchente, né? Do ano passado, se puder voltar a imagem... Nossa, mas que portaria feia do CT do Inter. A Toca da Raposa, por exemplo, foi toda renovada, tá maravilhosa. A porta do CT Lana Drummond, o CT do América é maravilhoso, tá tudo novinho aqui o CT do América. Olha aí a imagem agora pra você. Com todo respeito ao Inter, né? Um gigante do nosso futebol. Se a portaria é assim, você imagina o que tá lá dentro. O Rafael Sobis, eu tô falando aqui, vi um vídeo do Sobis essa semana detonando a estrutura do Internacional, do centro de treinamentos do Inter. Olha que impressão ruim que deixa, né? A portaria toda desgastada, tudo largado. Que coisa lá, centro de treinamento, parque gigante. Bom, tomara que lá dentro não esteja tão ruim como tá na imagem externa. Mas que coisa, viu? Que imagem... de uma portaria, né, de uma estrutura degradada lá em Porto Alegre. Tomara que o Inter tenha uma melhor estrutura lá dentro, que se for igual a portaria, te contar, viu? Bora escalar o Cruzeirão, Pedro Abílio, provável time pra hoje, direto da capital gaúcha ao vivo. Fala aí, Abílio. O time ideal, viu, Thiago? Com a zaga de volta, Vidalba e Fabrício Bruno, que está de volta à seleção do Ancelotti, cumpriram suspensão nesse jogo que você citou contra a equipe do Vitória e retornam ao time hoje à noite. Com isso, não temos, já sabemos, o Wanderson para esse restante de temporada. Aliás, aqui no CT Parque Gigante, alguns funcionários perguntaram por Wanderson, né? Como é que ele tá? Como é que o Wanderson está se recuperando dessa lesão? Ficaram sabendo aqui, se consolidaram, né? Aliás, fizeram aqui, né, suas condolências também ao Wanderson, porque gostam bastante dele por aqui em Porto Alegre. Olha só, Cássio no gol, aí a lateral direita do William, tem de volta Fabrício Bruno e Vidalba, e pela lateral esquerda joga o Kaique. Cruzeiro tem Lucas Silva e Lucas Romero, tem Matheus Pereira, tem Christian, tem Arroio e tem Caio Jorge. Pode ser que o Leonardo Jardim faça alguma alteração com relação à parte física, preservando alguém dessa sequência de jogos? Pode ser, existe essa possibilidade. Mas o Cruzeiro, claro, não fala, né? Não indica jogadores que talvez estivessem mais desgastados fisicamente. Fato é que ele vai liberar essa escalação só mesmo às 7 da noite, só mesmo no vestiário da Arena do Grêmio mais tarde. Mas a escalação ideal está de volta e o Cruzeiro precisando vencer fora de casa, viu, Thiago? Cruzeiro é um bom visitante neste campeonato brasileiro. Até aqui a gente destaca em termos de números, né? Cruzeiro que tem 15 jogos como visitante, são 5 vitórias, mas ele vem de alguns tropeços, né? Jogando longe de Belo Horizonte, depois de ter vencido o Bahia lá em setembro por 2-1 na Fonte Nova. O time do Cruzeiro acabou tropeçando em Sport, teve a derrota para o Vasco em São Januário e teve também os empates contra Sport, Atlético e o Palmeiras, ou seja, são 3 partidas, são 4 jogos, né? 3 derrotas, 3 empates, 1 derrota, perdão. Tem o Cruzeiro fora de casa. É pra quebrar essa escrita hoje aqui na Arena, né, Thiago? Hoje eu sou mais o Cruzeiro pra vencer. Ô, Mano Menezes, pagar essa continha, hein, mano? Ô, Nath Fiuza, Cruzeiro forte, com a base que vem dando certo. O Grêmio tem um time bem mais envelhecido, né? O Mano gosta de trabalhar com o medalhão. Se o Cruzeiro mantiver aquela intensidade, aquela pegada que vem tendo no Brasileiro, o Grêmio não aguenta não, viu, Nath?
O Cruzeiro costuma, né? Inclusive nos jogos fora de casa, às vezes nem fazer a questão de ter a bola, jogar mais nessa pressão, de forçar o erro do adversário, de fazer o adversário perder essa bola e te dar muito campo para correr, e geralmente esse adversário não consegue acompanhar. E pensando, né, nessa configuração do time do Grêmio que você destacava, que é de fato um time que tem jogadores de mais experiência, isso pode fazer a diferença para o lado do Cruzeiro, que é melhor tecnicamente, pensando ali seus principais jogadores que podem definir essa partida, que é melhor do ponto de vista coletivo, enquanto time, né, a campanha do Cruzeiro em comparação com a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, mostra isso, né? Ali o Marlon vai estar em campo, muitos dos jogadores do Cruzeiro o conhecem muito bem, podem tentar se aproveitar disso de alguma forma, o William explorar também os espaços que sabe que o Marlon deixa, porque o Marlon também é um lateral que gosta de apoiar, e eu acho que se ele for mexer ali por desgaste é complicado, porque não pode muito mexer do Romero, ele não tem um primeiro volante, né, de marcação ali à altura, sem o Matheus Henrique, para ele tirar o Lucas Silva, colocar o Eduardo também, eu acho que o time não consegue ter, né, a mesma qualidade, já não tem o Wanderson, então vai ter que usar o Arroio, e aí tem o Sinisterra para um segundo tempo, acho que ele ainda não aguenta os 90 minutos, então acho que o time vai ser esse mesmo, mas é um time suficiente para o Cruzeiro ganhar. Boa, o Alexandre Simões, o Grêmio, né, Edenilson, Arthur, o William, né, que tá no departamento médico, mas o Mano Menezes mantém a sua trajetória, como fez naquele Cruzeiro 19, de apostar bastante nos medalhões, e isso, com esse Cruzeiro intenso, com essa marcação alta, pode complicar a vida do Grêmio hoje, Simões. O Thiago, tem um outro ponto, né, a Nath destacou aí a questão do Marlon, né, que é um lateral muito ofensivo, a cobertura dele é o Kahneman, né? O Kahneman é mais um medalhão, né? Nossa, a gente pode dizer assim, cavalo cansado, né? E lento. Pois é, então tem isso, né, o Nath? Você destacou a questão do Marlon, e o quarto zagueiro do Grêmio é o Kahneman, que é um jogador que não se caracteriza pela velocidade. Ô Thiago, olha, eu acho que tem uma coisa muito clara, tá? O Cruzeiro, na Libertadores, ele já está. Na fase de grupos também, ok? Quando você vai à tabela de classificação, o Palmeiras, com o aproveitamento que ele tem, ele chegaria a 82 pontos no campeonato. O Flamengo, com o aproveitamento que ele tem, ele chegaria a 81 pontos no campeonato. O Cruzeiro tem 60 pontos e disputa mais 21. Se ganhar 7 partidas finais, ele vai a 81. Se o Cruzeiro ainda pensa em título, ele tem que ir para cima do Grêmio e tentar vencer na arena do Grêmio. Se o Cruzeiro quer o seu objetivo, e o Cruzeiro nunca falou em título, o Leonardo Jardim nunca falou em título, o Pedrinho nunca falou em título, sempre falaram em vaga na Copa Libertadores e de preferência na fase de grupos, isso já foi alcançado. E aí o Jardim pode sim se dar ao luxo de repente preservar alguém que esteja mais desgastado e começar até mesmo a pensar nas semifinais de Copa do Brasil. Eu não faria isso. Pela sequência que Palmeiras e Flamengo ainda tem uma final de Libertadores ainda no meio, eu acho que o Cruzeiro precisa pensar em título até quando não der mais. E se esse é o objetivo, se esse é o pensamento, o Cruzeiro tem que entrar na arena do Grêmio hoje para ir para cima, para tentar vencer, até porque, time por time, pelo menos na minha opinião, eu acho que não dá nem pra comparar. Nossa, mãe. O do Cruzeiro é muito melhor do que o do Grêmio. A distância daqui a Porto Alegre, viu? Olha aí, Itatiaia com a grande transmissão hoje, repito, a partir das 18 horas já o nosso pré-jogo, 2 horas de pré-jogo também para Cruzeiro e Grêmio em Porto Alegre.